Sintam as pétalas caindo sobre nós e quando tocam a fronte da nossa testa, nos transmitem paz, força, energia. Agradeço a presença de todos vocês e peço humildemente que Jesus nos abençoe a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. E sempre que a gente fala do Evangelho, é importante lembrar como é gostoso sentir esse momento aqui juntos para conhecermos, meditarmos, sentirmos e vivenciarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então vamos fechar um momentinho nossos olhos e vamos elevar nosso pensamento e nosso sentimento ao nosso querido Mestre Jesus e vamos agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui para refletir sobre os seus ensinamentos. Vamos agradecer a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, dos bons espíritos que nos acompanham. E vamos pedir a eles que nos ajudem, que nos deem força para conseguirmos vivenciar os ensinamentos que estaremos refletindo nessa manhã. Que assim seja. E como hoje nós vamos falar sobre prece, a prece que eu trouxe é a prece do Pai Nosso, para iniciarmos. Mas é uma prece ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Ela diz o seguinte: Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da luz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Viva Jesus. Então vocês sabem que eu gosto de começar com o meu Evangelho com perguntas. E a primeira pergunta que eu trago aqui é: por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque a oração nos aproxima de Deus, nos fortalece e nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida. Eu gosto muito da frase do Chico, que ela diz o seguinte: no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. E uma outra pergunta que sempre surge é: o que é uma prece? A prece é a manifestação de um desejo, seja mentalmente, oralmente ou por escrito. Nós estamos dialogando com Deus, dialogando, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo. Pedindo uma ajuda para nós mesmos quando estamos enfrentando uma situação difícil. Pedindo uma ajuda para um amigo muito querido que está enfrentando uma situação difícil e nós queremos ajudar. Pedindo uma bênção por uma criança que acaba de nascer, uma bênção para alguém que esteja celebrando o aniversário no dia de hoje. E agradecendo, sempre agradecendo. Agradecendo por todas as oportunidades, por todas as experiências da vida. Enfim, toda vez que nós oramos, nós falamos com Deus.
toda vez que nós oramos, Deus fala conosco. E orar é abrir o coração ao Pai. É crer que Deus é tão real como qualquer pessoa que convive com você na sua casa, no seu ambiente social, de trabalho, na rua, sempre perto. Ele sempre o compreenderá. Para nos ajudar na reflexão, eu escolhi 2 itens da primeira parte do Evangelho, do capítulo 27, das qualidades da prece. Então vamos ler o primeiro aqui, que é o item 3. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, rezava assim: Meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante e não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Eu declaro a vocês que o publicano retornou para sua casa perdoado, e o fariseu não, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, o que essa passagem nos traz? Mais uma pergunta. Será que nós sabemos como rezar? Todos nós rezamos, mas poucos sabem rezar. Porque quando nós oramos, nós não devemos nos colocar em evidência e sermos orgulhosos como foi o fariseu. Nós devemos orar com humildade, como fez o publicano. Ou seja, devemos examinar as nossas falhas e não exaltar as nossas qualidades. Quando oramos, outra coisa muito importante é que não devemos fingir orar muito. O Evangelho deixa muito claro que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então o objetivo da prece é o quê? É levar o nosso pensamento a Deus. Para Deus, a intenção é tudo. Para Deus, a melhor forma, a que mais lhe agrada, é aquela feita com fé e com sinceridade. E outra pergunta que surge é a seguinte: será que nós sabemos pedir? Será que nós sabemos nos relacionar com esse Evangelho, pedi e obtereis? Um dos nossos maiores problemas é saber pedir, o que pedir, como pedir. A maioria de nós não sabe como. Porque nós entendemos errado quando lemos essa frase de Marcos que diz: Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será que pedires. Porque a prece não é um comando, não é você obter aquilo que você quer. Você pode pedir uma casa, um carro, um apartamento, uma viagem? Pode. Mas que pedido é esse? Muitas pessoas, quando estão desesperadas, mesmo não sendo religiosas, lembram dessa frase: pedi e obtereis. E aí essa pessoa que se questiona: se é só pedir e obter, onde está Deus que está deixando isso acontecer na minha vida? Eu perdi o chão. O que Deus fez comigo? É injusto acusar a Deus por não atender todo o pedido que lhe é feito. Porque Deus sabe o melhor para nós. Ele sabe aquilo que é para o nosso bem. Ele age como um pai cuidadoso, que recusa ao filho as coisas que lhe poderiam causar prejuízo. Deus não nos desampara. Querem ver uma história que confirma isso? Então, a primeira história que eu trouxe é a história que está no capítulo 2 do livro O Nosso Lar.
um livro ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Nesse capítulo conta o momento em que Clarencio se apresenta a André Luiz para resgatá-lo das sombras do umbral. André Luiz estava desesperado e ele estava vencido pelas dores. E nesse momento ele roga a Deus, pedindo forças para se reerguer e pedindo para que Deus estendesse a ele suas mãos paternas. André Luiz ora, abre seu coração e ora por tempo indefinido. E vejam que lindo que ele nos fala no livro. Eu, que detestava as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-me atitude renovadora. E quando as energias me faltaram de todo, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime exilir de esperança. A dor é uma razão que leva todo ser a querer orar. Aqui André Luiz foi levado pela dor, por uma dor que ele já não sentia mais tão intensa. E aí o que ele fez? Ele orou com o coração e ele se aproximou de Deus. Foi nesse instante dessa oração que ele conseguiu se aproximar. E vejam o que Clarencio fala quando encontra com André Luiz. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. É importante refletirmos sobre essa frase de Clarencio, porque reforça que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. É exatamente por isso que na oração do Pai Nosso nós falamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso é um mantra e nós temos muito que rezar esse mantra. E a pergunta que eu me faço aqui é: será que nós sabemos refletir sobre cada frase do Pai Nosso? O Pai Nosso, Jesus o falou atendendo a um pedido dos seus discípulos. E eu vou trazer aqui para a gente exatamente nesse momento. Ele está descrito no livro Boa Nova, um livro ditado por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Está ali no capítulo que se chama Oração Dominical. Pedro e Jesus estavam conversando e Pedro questiona Jesus se Deus ouvia a todas as orações. E olha a resposta de Jesus: não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E Pedro aí comentou: Senhor, eu tenho tentado de todas as formas manter essa minha fé, essa minha comunhão com Deus, mas eu não tenho alcançado o meu objetivo. E aí Jesus questiona: Pedro, o que tens pedido a Deus? E Pedro responde: tenho pedido ajuda para que Ele me ajude na solução de certos problemas materiais. E olha a instrução maravilhosa que Jesus passa para todos. Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás, pela oração,
os bens divinos do consolo e da paz. Essa frase é linda e está muito conectada com a frase que falamos do Chico. No mínimo, a prece vai nos trazer a paz. Essa paz, quando a gente solicita a bênção de Deus para compreender que Ele, sendo soberanamente bom e justo, sabe o que é melhor para nós. Ela vai trazer esse consolo e essa paz. E continuando, e nesse momento, descreve ali o capítulo do Boa Nova, Tiago, um dos discípulos, reconhecendo que essas duas frases de Jesus tinham muita importância, faz o famoso pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E foi aí que Jesus pronunciou pela primeira vez essa oração que legaria toda a humanidade. Então eu vou passar aqui por cada frase que ele falou e que está no livro, para que a gente compreenda um pouquinho mais o sentido de cada frase. Então assim está descrito: elevando o seu espírito ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve se cumprir em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Então, desde aquele dia, essa oração se espalhou pelo universo, pelo mundo inteiro. É uma oração que, como o próprio Evangelho diz, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. É uma oração que a gente precisa cada vez mais entender com profundidade cada frase. Eu trouxe aqui a descrição do livro Boa Nova, mas quem tiver interesse, vá lá no capítulo 28 do Evangelho. Ele tem ali a descrição mais detalhada de cada frase. O próprio Evangelho fala que a gente pode falar ao Pai Nosso da maneira mais simples e tem essa maneira mais completa. Então, quando tiverem a oportunidade, abram o capítulo 28 e façam o Pai Nosso dessa maneira completa, lendo cada frase e lendo a explicação que Allan Kardec e os bons espíritos nos trouxeram. Ela é linda. Mas continuando. Só ver se está tudo funcionando. Eu trouxe também, para a gente refletir, a pergunta 245 do livro O Consolador. Emmanuel, nessa pergunta, nos traz a seguinte informação: a prece
não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constante dos mapas de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que acende para o caminho tenebroso. Esse texto do livro Consolador reforça que é inútil pedir a Deus para encurtar as nossas provas e para nos dar somente alegrias. O Marco, no Evangelho do domingo passado, comentou que a vida não é um mar de rosas. Então, a prece, ela vai nos ajudar, além de trazer a paz que nós comentamos, ela vai nos trazer paciência, resignação, fé. Então, quando orarmos, vamos pedir isso: paciência, resignação, fé. Na semana passada, o Marco também trouxe o assunto paciência. Então, toda vez que orar e sentir essa necessidade, reforço aqui o que o Marco trouxe. Abra o capítulo 9, vá ao item 7, que é o item da paciência. Leia aquela passagem, pedindo, orando, para ter aquela paciência, para conseguir desenvolver e praticar a paciência. Ore pedindo paciência, é muito importante. A prece, essa passagem também nos esclarece que a gente deve cultivar a prece no íntimo. Por quê? Porque ela é uma luz que vai iluminar o nosso caminho. Vai nos dar essa paz, vai nos dar força, vai nos ajudar a entender que todo problema, toda dificuldade tem um sentido, tem uma duração e tem um final. Eu reforço, a prece é a luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Que pensamentos? O pensamento de que se eu creio em Deus, eu creio na minha evolução. Eu creio que eu estou no lugar certo e na hora certa. Se eu creio em Deus, eu me questiono: o que essa situação que eu estou vivenciando revela? Quais fraquezas ela revela? Quais oportunidades ela revela? Então, quando orarmos, vamos pedir sabedoria, coragem, fortalecimento. E é muito importante lembrar que o pedir e obtereis vem acompanhado do buscai e achareis. Ou seja, Deus ampara aqueles que ajudam a si mesmo. Segundo o ensinamento, ajudem-se que o céu os ajudará. Só que a maioria ainda prefere ser socorrida por um milagre, ao invés de fazer algum esforço. Querem ver uma história que reforça isso? Trouxe aqui para a gente refletir uma história que Divaldo conta na sua biografia. Divaldo conta que quando ele se inscreveu para participar do concurso do IPASSE, ele estava desesperado. Ele precisava passar nesse concurso de qualquer forma. Para ele, não passar significava voltar à Feira de Santana de mãos abanando. Divaldo considerava que a prova era muito difícil e que tinham mais de 100 candidatos para apenas 11 vagas. E ele começou a orar, pedindo ajuda aí para sua mentora, Joana de Ângeles. Joana apareceu e Divaldo ali começou a fervorosamente pedir que ela ajudasse, para que ele não perdesse aquela vaga. E olha o que Joana gentilmente respondeu: olha essas pessoas na sala. Todas, sem exceção, precisam do emprego. Tu não é um privilegiado. Não terá nenhum tipo de vantagem ou favorecimento. O máximo que iremos fazer é acalmar-te para que raciocines com segurança. Divaldo passou pelas suas próprias forças, pelo seu próprio esforço.
Então essa história nos ajuda a reforçar essa importância do esforço. A prece vai trazer a calma, a paz, para que raciocinemos, para que possamos ser intuídos e tenhamos o livre-arbítrio de seguir o caminho. Mas a prece vai trazer essa informação, essa calma. Sempre trazendo a importância de também fazermos a nossa parte. A oração não faz milagres. Vou parar um minutinho aqui para ver as mensagens. Se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. A Nájila aqui fala: mas quem está cumprindo seus deveres está orando. Quem trabalha alegre e não somente para si mesmo está orando. Quem se esforça para amar e servir está orando. Porque orar não é apenas dizer algumas palavras ou formular alguns pensamentos. Orar é ligar-se por uma atitude pura e ativa ao pensamento e à energia dos divinos que penetram todo o universo. Muito lindo, Nájila, gratidão. Aqui, se tem mais algum comentário, tem mais um da Nájila. Jesus nos faz reconhecer a existência do Criador e ensina como nos dirigimos diretamente a Ele, com confiança, como ao Pai amoroso que é, pois vela com previdência e solicitude por toda a criação. Muito bonito também, Nájila. Obrigada. A Flávia comenta: paciência, fé, coragem e amor. É isso que a gente pede quando ora. Muito lindo. Obrigada, Flávia. Um beijo. Então vamos continuar. Eu comentei que ia trazer lá do Evangelho, que eu trouxe lá do Evangelho, 2 itens do Qualidades da Prece. Eu já li o primeiro, então vamos agora refletir sobre o segundo. Quando fizerem a sua oração, não façam como os hipócritas que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e, com a porta fechada, façam, em segredo, sua oração ao Pai. E Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando nós estamos em desespero, nós temos dificuldade de fazer silêncio. Geralmente, quando nós estamos em desespero e quando não sabemos a resposta, o que nós fazemos? Nós procuramos um amigo para contar e pedir uma opinião. Ainda não satisfeitos, às vezes a gente procura um outro amigo para pedir uma outra opinião. Ou seja, nós ficamos procurando a resposta do lado de fora. Porque a gente não aguenta ficar em silêncio, esse desespero é muito grande. Então essa passagem está nos convidando para nos retirarmos e fazermos esse silêncio mais profundo. Porque nós não podemos nos encontrar, nos conectar com Deus no barulho e na agitação. Vejam só o ensinamento que Jó nos traz no capítulo 6, versículo 3. Ele diz o seguinte: Jesus sobe ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, Jesus procura a Deus no silêncio e na solidão. Se Jesus, sendo perfeito como era, sentia vontade de orar constantemente ao Pai, imagine nós que ainda somos imperfeitos, o quão necessitamos dessa comunicação, dessa conexão com o Pai. Também no livro Boa Nova, Jesus fala o seguinte para João: cada criatura tem um santuário no próprio Espírito
em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. O que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu comentei? Que quando a gente lê essa frase, entrar para o seu quarto e com a porta fechada fazer a oração ao Pai, é um entrar com o mais íntimo de você. Entrar nesse seu santuário, em que a sabedoria de Deus e o amor de Deus se manifestam. É assim que Madre Teresa de Calcutá fazia. Uma vez um repórter perguntou a Madre Teresa: Madre, o que você fala quando ora a Deus? E a Madre respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E o repórter perguntou: e o que Deus fala? E a Madre comentou: ele não fala nada, ele só escuta. Então é essa comunhão. E para reforçar mesmo sobre o assunto orar em silêncio, eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho o texto ditado por Meimei, que está no livro chamado Amizade, um livro psicografado por Chico Xavier. Meimei diz o seguinte: ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Se um dia encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sobre o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, não desesperes. Ore em silêncio e confia em Deus, esperando pela providência divina, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Esse texto reforça mais uma vez que Deus não nos desampara e cria essas estradas para nos ajudar no nosso processo de evolução. Lembrando do pedir e obtereis, buscai e achareis. Ele vai criar a estrada, mas nós temos, através de nosso esforço, encontrar e seguir esse caminho. Mas Deus não nos desampara, Ele está ali presente o tempo todo. Existem sim situações em que a gente não consegue orar. Então, escutar uma música ajuda muito. O Livro dos Espíritos esclarece que a música possui muitos encantos. Por ela e através dela, podemos harmonizar o próprio mundo interno. Olha o que o Livro dos Espíritos nos fala. A música é uma prece que nos permite entrar em estreita comunhão com os planos superiores da expressão espiritual. E quando eu reflito, eu sinto essa passagem da Madre Teresa e a gente fala sobre esse orar em silêncio e reflete sobre a música, me veio à mente uma linda música do Gilberto Gil que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu vou ler aqui pra gente a primeira estrofe dessa música, que é linda. Ele diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. E aqui eu vou pedir uma licença para vocês, porque para mim essa música é muito linda. Vou pedir uma licença porque eu gostaria de cantar esse pedacinho da música para vocês. Peço licença pelo meu cantar desafinado, mas que eu possa, ao cantá-la, transmitir para vocês a paz que eu sinto quando eu canto essa música. Então vamos lá. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz,
Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Obrigada. Espero que tenha transmitido para vocês o amor que eu senti aqui. E já que nós estamos falando de prece e música, que tal lembrarmos também da oração coletiva que André Luiz descreve no mesmo livro, Nosso Lar? É uma oração que o governador espiritual e os seus 72 ministros entoavam todo final de tarde. Esse hino gerava vibração de paz e amor. E André Luiz comenta que no alto do salão, um coração maravilhosamente azul aparecia representando as vibrações mentais de todos os habitantes da colônia. Então imagine, nós estamos aqui nesse momento, nessa oração coletiva. Então deixem vir à mente de vocês esse lindo coração azul, formado pelas nossas vibrações. E deixem, como André Luiz comenta, sintam as pétalas caindo sobre nós e quando tocam a fronte da nossa testa, nos transmitem paz, força, energia. Eu acho linda essa passagem, essa oração coletiva do Nosso Lar. Vou parar aqui mais um minutinho para ler a mensagem. Agradecendo a música, que lindo, gratidão, obrigada a vocês, é a espiritualidade junto. Quando estou angustiada, gosto de ouvir louvores, muitas vezes chego a chorar porque me fazem bem. Isso mesmo, Maria Aparecida, a música nos ajuda muito, é profundamente importante para nos ajudar. Obrigada, Luciana, por sentir que tocou seu coração. Obrigada, Margarete, por falar que foi bonito, que também tocou seu coração. A Flávia fala, que lindo, cunhada, obrigada por esse presente maravilhoso no dia de hoje. Sim, presente para você. Feliz aniversário, Flávia, querida. Regina, você sempre me mencionou. Não, é a gratidão da espiritualidade. Estamos todos juntos. Mas vamos lá. Eu vou para a parte final e eu não podia deixar de trazer uma história, linda história do Chico. Exatamente sobre o tema de oração. Chico fala que ele estava reunido com um grupo de amigos, falando sobre o tema da oração, qual que tinha mais eficiência. Se era a prece curta, se era a prece longa, se era o Pai Nosso, se era a prece de Cáritas. E aí o Chico observa e fala o seguinte: a prece mais poderosa é a do coração. Reforçando o que trouxemos lá no começo, que a prece que agrada a Deus é aquela que é falada com fé e com sinceridade, que vem lá do íntimo do coração. Mas um dos amigos que estava ali junto argumentava que achava que não era necessário orar, porque sendo Deus onipotente, onipresente, ele sabe tudo o que cada um necessitava. E aí Chico comenta que ele lembrou de uma história de um noviço e um abade no monastério. É assim a história. Esse noviço pergunta ao abade: as orações que o Senhor nos ensina trazem Deus para perto de nós? E o abade responde fazendo uma outra pergunta: suas orações farão o sol nascer amanhã? E o noviço responde: claro que não. O sol nasce atendendo às leis do movimento sideral. E o abade esclarece: está aí a sua resposta. Deus está perto de nós. E o noviço, como que não entendeu?
Como assim? Então nossas orações não servem para nada? Olha o esclarecimento extremamente importante que o Abade fez. Claro que servem. Se você não acordar cedo, nunca verá o sol nascendo. Se não rezar, embora Deus esteja sempre perto, nunca conseguirá sentir a sua presença. Então isso reforça a primeira pergunta que eu fiz. Por que devemos orar? Porque orar nos aproxima de Deus. Se eu quiser ver o sol nascer, eu tenho que acordar cedo. O sol nasce todos os dias. Deus também, assim como o sol nasce todos os dias, Deus está conosco, sabe sim tudo o que necessitamos. Mas se eu quiser me conectar com Deus, eu preciso orar. A oração nos aproxima de Jesus. Então, em qualquer situação da vida, orar é a maior coisa que podemos fazer. Então, o que eu desejo aqui é que nós possamos nos vincular cada vez mais a Deus e à espiritualidade através da oração. E eu encerro essa reflexão de hoje com mais uma oração que está no livro do Chico chamado Registros Imortais. É uma oração ditada por Maria Isabel e psicografada por Elza Vieira. Ela diz o seguinte: Jesus, Mestre amado, receba minha súplica e o reconhecimento. Venho a depositar aos teus pés o meu pranto de gratidão e as flores do meu caminho. Sê louvado, Senhor, pela corrigenda e pela lição. Agora, Mestre, dá-me forças, perdoa minha falta e revela minhas fraquezas. Eu sei, Jesus, como é grande a tua misericórdia. Dá-me, por acréscimo de compaixão, a nova oportunidade de trabalho e luta em que eu possa recomeçar a servir no cumprimento do meu dever. Então era isso que eu preparei para a gente hoje, nesse lindo domingo de reflexão. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. A Fátima comenta: todos os domingos de manhã ouço música que fala sobre Deus, me sinto na mais profunda paz. É isso, a música é linda. Gratidão, Roberta, já falando boa semana. A Márcia: não tenho nada a comentar diante de tanta emoção que você, Andréia, nos traz nessa manhã, e ainda por acréscimo nos presenteia com a canção. Muito amor, muita emoção, muita paz. E tenho absoluta certeza que nos aproximou de Deus. Deus, a espiritualidade nos aproximou de Deus. Obrigada, Márcia. Estamos todos juntos. Júlia, excelente domingo. Aqui já estamos, então. Então, obrigado a todos, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos. Que tenhamos um domingo muito abençoado, muito querido, de muita paz, muita luz. E nos encontramos numa próxima. Um beijo carinhoso, muito carinhoso a todos. Tchau, tchau.